Fala galera, Mr. Salada aqui para mais um vídeo, um drop aqui do Regra de Ouro, nosso canal sobre RPG. E hoje eu vou falar sobre vilões com fichas. Por que eu faço fichas de personagens para os meus vilões? E eu acho que você também deveria fazer. Antes de mais nada, como sempre, eu vou te pedir aquele apoio pra gente, aquela ajuda. Se você curte o conteúdo que a gente posta aqui no canal, se você nos acompanha, curte o material, dá aquele like, compartilha e principalmente segue a gente aqui, né? Marca ali o sininho para te avisar quando a gente publicar alguma coisa. Isso é muito importante pra gente, a gente não recebe nada por enquanto, né? Esperamos talvez um dia, mas por enquanto a gente não recebe nada por aqui no YouTube para fazer isso. E esse apoio é muito importante pra gente. E se você quiser ajudar a gente também, tem outros caminhos aí que você pode seguir, é só dar uma olhada no nosso canal, beleza? Vamos lá. Quando a gente fala de monstros no D&D, em geral a gente está falando de criaturas que são genéricas, né? Assim, raramente o mestre vai querer fazer um monstro completamente diferente e inédito, com um monte de detalhes exóticos para cada vez que os seus personagens forem enfrentar uma situação, um encontro, por exemplo. E tudo bem. Quando você estiver falando de monstros genéricos, não tem problema você fazer isso. Você não precisa dar detalhes para todo urso que eles forem enfrentar, para todo urso coruja, para todo gnoll. Você não precisa dar detalhes para isso. Você não quer fazer isso e nem precisa, não vai fazer uma diferença muito grande. Mas como a gente já falou aqui no canal em outros momentos sobre a criação de vilões, e aí eu tô falando especialmente de vilões humanoides ou de vilões que tenham mais importância na história, seja, por exemplo, porque são os vilões por trás dos planos, ou seja, porque são vilões que vão ser recorrentes, né? E esses vilões não podem ser genéricos como os monstros, tá? A gente já falou sobre como esses vilões não podem ser superficiais, não podem ser unifacetados, não podem ser rasos, ou seja, eles não podem ter uma única característica, certo? E os monstros, as fichas de monstros que a gente tem, especialmente no D&D, para criaturas, para humanoides que sejam antagonistas, né? Então a fichinha do bandido, a fichinha do capitão de bandido, a fichinha enfim, todos aqueles humanoides que você pode utilizar como antagonistas na sua aventura, elas são rasas, elas são básicas, elas não trazem em si uma história e você pode criar uma história para esses personagens. Mas não vai ser a mesma coisa e eu vou te explicar por quê. Quando eu faço uma ficha, quando eu faço um personagem, né, eu decidi que o meu principal vilão da história vai ser um clérigo. A partir desse momento, eu faço uma ficha, eu estabeleço em que momento eu quero que eles enfrentem esse clérigo, e eu faço a ficha dele como se fosse um personagem que eu fosse jogar como jogador, tá? Por que isso ajuda? Porque quando você basicamente tem um ciclo de retroalimentação nesse processo. E isso acontece quando você está criando ficha como personagem, de personagem como jogador também. A criação da ficha ajuda na criação da história, então às vezes você tem um conceito de personagem na sua cabeça, e aí você, na hora de fazer a ficha, isso te ajuda a criar a história, quando você está selecionando os elementos mecânicos. Essa história vai explicar o seu comportamento e a sua interpretação daquele personagem, e o seu comportamento e a interpretação daquele personagem muitas vezes vão refletir, vão reforçar a ficha. Então, se você, quando está jogando como jogador, você faz um personagem ali de nível 3, você tem uma história por trás daquele personagem, essa história ajuda a justificar aquela ficha e você começa a jogar. E quando você vai interpretando aquele personagem, o ideal é que ele vá criando em você a vontade de estabelecer os caminhos que você vai fazer e você vai querer refletir isso na mecânica. Então, se o seu personagem está recorrentemente defendendo alguém, às vezes você vai querer que no próximo nível ele vai pegar um talento e ele pega um talento que ajude nesse sentido, por exemplo. Esse aspecto, essa retroalimentação em que ficha ajuda história, história ajuda ficha, os dois ajudam o comportamento, a interpretação ajuda os dois, isso é muito importante quando você está jogando. E quando você está narrando, isso te ajuda muito. Se o seu vilão tem uma ficha equivalente à de um personagem, você está passando pelo mesmo processo para ele. E isso vai te ajudar a fazer um personagem profundo. Assim como você quer que os personagens dos jogadores sejam profundos, você quer que o seu vilão humanoide, ou que não seja humanoide, que seja de outra espécie, mas enfim, que tenha esse arco, que seja esse elemento condutor do seu arco narrativo, ele também tem essa profundidade. Isso ajuda muito na hora de você pensar em como agir com aquele personagem. Se você faz um clérigo de um deus específico,
Isso já que é um elemento básico, isso já te ajuda a pensar em como ele vai agir. E quando você começa a fazer os elementos de ficha, você vai pensando em mais detalhes da história e isso vai se refletindo em outros elementos. Então, pô, eu tô fazendo esse clérigo maligno aqui e, cara, eu decidi que o antecedente dele é de eremita. Ele passou um tempo fora e aí ele obteve um grande segredo. Olha como isso é útil, olha como eu posso usar isso para construir o meu personagem e às vezes até para construir o meu arco narrativo. Vai que o que ele conseguiu de informação foi um ritual secreto que ele planeja utilizar para o deus dele, para beneficiar o deus dele. Então eu monto a ficha já levando isso em conta. Beleza, agora ele tem eremita, o segredo que ele obteve, que é uma coisa mecânica da ficha, me ajudou a criar aquilo. E ele age como um eremita, então faz sentido que ele tenha dificuldade de convívio social, que ele não confie nas pessoas, que ele haja com estranhos, que ele às vezes seja um cara silencioso, porque ele não fala muito quando ele tá sozinho, entende? Então assim, eu vou levar isso em conta e isso vai me ajudar muito. Se eu tenho esta ficha estabelecida, na hora de eu interpretar esse personagem, fora ou dentro de combate, eu tenho esse norte na minha cabeça. Então, pô, ele não é um cara sociável. Então as interpretações que eu vou fazer em momentos sociais em que os jogadores interagirem com ele vão levar isso em conta. E isso não tem na ficha do monstro básico. Se eu pegar lá na minha ficha do D&D, eu quero que eles enfrentem o arqui-inimigo, seja um arquimago. Um mago de nível que é equivalente ao mago de nível 20. Aquela ficha só tem os dados mecânicos para o combate. Às vezes tem as perícias, mas ela não tem uma história. E aí, beleza, eu posso criar uma história e usar aquela ficha? Posso. Às vezes eu tô com pressa, às vezes eu quero fazer aquilo rápido. Mas isso nunca vai ser tão legal quanto se eu montasse esse personagem do começo e usando as regras de ficha. Um aspecto que eu acho importante disso a gente chama de minimax, né? O combeiro, a pessoa que faz a ficha para ela ser a ficha mais forte e eficiente possível. Eu acho que o NPC, quando você faz o seu vilão, e você for fazer a ficha dele como um personagem, você tem que fugir disso. Você tem que fugir do minimax, você tem que fugir do combo. Você tem que fazer um personagem que você goste e queira interpretar. E que tenha uma lógica narrativa. Se ele tem um plano por trás, se ele é o responsável pelo que está acontecendo, eu preciso que aquela ficha faça sentido para aquilo. Se eu tenho um personagem, por exemplo, eu fiz uma clériga do deus da trapaça que não gosta de entrar em combate. O que ela gosta de fazer é manipular as pessoas para lutarem por ela. Não faz sentido que eu resolva que na hora que eles forem enfrentar ela em combate, na última luta da minha campanha, todas as magias dela sejam magias de combate. Por quê? Não faz sentido. Ela tem as magias dela que ela foi usando de encantamento ao longo do processo, entende? Isso é uma coisa importante. Você não quer fazer este personagem da maneira mais eficiente mecanicamente possível, o que também é um fator para você não utilizar as fichas básicas genéricas do livro, do suplemento que você estiver utilizando, tá? Mas isso vai deixar ele mais fraco do que ele poderia, do que o nível de desafio dele estaria prevendo? Sim, mas você pode balancear isso com os elementos da sua narrativa. Você pode fazer com que ele tenha aliados, você pode, na hora de fazer o cálculo do seu nível de desafio, e aí uma sugestão, eu faço isso, o nível de desafio no D&D de quinta edição de um personagem com ficha é mais ou menos 2/3 do nível de personagem dele. Então se eu faço um personagem de nível 15, o nível de desafio dele vai ser 10. Tá? Mas a gente já sabe que por conta da economia de ações e outros fatores, todo personagem, todo monstro que luta sozinho tem um prejuízo. Então eu não tenho nenhum problema em considerar nível de desafio 10 um personagem que seja nível de desafio 17. Ou seja, se for um mago, é um mago que já tem magias de nível 9. Entendeu? Então, assim, eu não tenho problema com fazer isso e eu certamente vou fazer isso se for necessário. Então, ele pode ser de um nível acima do desafio para fazer esse balanceamento. Ele pode ter aliados que lutam por ele antes ou durante a luta com ele, você vai rebalancear o processo. E você pode ter, por exemplo, um ajuste de contexto, você pode ter emboscada, você pode ter outras situações em que quando houver um confronto, um encontro de combate, em que você efetivamente tenha que usar essa ficha para alguma coisa, você faça esse balanceamento porque você quer que ele seja interpretado, que ele seja bom de interpretar, que ele não seja um cumbeiro, né? Que ele não seja um personagem maximizado para o combate, mas você também não quer desbalancear o encontro para ele não ser uma coisa anticlimática. E aí o meu último conselho, se você quiser seguir essa minha sugestão e fazer fichas para o seu personagem, não se esqueça que ele ainda é um NPC. Então não se apegue. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você gasta um tempão pensando no personagem, fazendo a ficha, fazendo história, e você começa a querer talvez agir como se ele fosse o protagonista daquela aventura. Não é. O seu personagem, ele ainda é um personagem do mestre, ele não é um personagem de jogador.
isso quer dizer que ele é um antagonista, isso quer dizer que ele tem uma função lateral, ele é um coadjuvante da história, os protagonistas são os personagens dos jogadores. Então evite fazer com que aquela mega história elaborada que você fez domine o arco narrativo, que os jogadores sejam obrigados a simplesmente fluir na história que você está contando para você mesmo do seu personagem. Você não quer fazer isso, isso é chato para os seus personagens, para os seus jogadores, e você não é o objetivo da sua aventura de RPG. E mais do que isso, não se apegue. Se o seu personagem tiver de morrer, se você estiver perdendo um combate e você ama esse personagem, você gostaria que ele fique vivo para sempre, esquece, não se apegue. Não traia a confiança dos seus personagens, não trapaceie para tentar proteger aquele personagem só porque você Você criou ele com um objetivo específico e ele tem que se ver aquele objetivo da melhor maneira possível. E se for necessário que ele seja derrotado e morto e você não possa mais usar ele nas suas campanhas dali em diante, ok. Nada te impede, novamente, lembrando que você tem os superpoderes de um narrador na sua aventura, de em outra campanha você ressuscitar ele por algum motivo, como é feito nos quadrinhos, como é feito nos videogames, como é feito na literatura, enfim. Não se apegue, não transforme ele num protagonista da história. Esse é o meu resumo. Tá? Lembre-se que ele é um antagonista e que você está usando ele para avançar uma história em que os protagonistas são os personagens dos jogadores. Eu fico por aqui, lembrando mais uma vez de pedir que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam, enfim. Se vocês gostam desse conteúdo, claro. E a gente vai ficar muito feliz. A gente fica muito feliz se você tiver alguma sugestão, crítica, comentário, elogio que você quiser fazer. Faz um comentário, eu sempre leio. Às vezes eu demoro para responder, mas eu sempre leio. A gente está sempre por aqui. A gente está no Discord. Se você tiver sugestões de tema, pode fazer aqui, pode fazer no nosso Discord, enfim. E eu fico por aqui. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Um abraço.